Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês, né? Bora começar mais uma aulinha aqui no Monster Concursos, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Brenão aqui do Monster, sou professor de História, né? Já tô aqui um tempinho com a rapaziada, né? Mais ou menos aí uns 3 anos, cara, ou mais, né? Bicho, já fazem 3 anos. Caramba, velho, o tempo passa rápido demais da conta, tá? Falar com vocês o negócio, o tempo passou muito rápido. E eu comecei aqui no Monster Concurso, quando a rapaziada me ligou, falando exatamente do concurso da Bahia. Da Bahia, cara, pra mim, Bahia é o segundo melhor estado do Brasil, só perde pro meu, tá? Que é Minas Gerais. Mas Bahia é fera demais, cara, muito orgulho, né, de poder falar aqui pra rapaziada que vai tentar a PM Bahia, né, e isso é assim, fundamental porque na minha prova, ou melhor, na prova do concurso, cai a minha matéria, que é a História, né? E isso, e essas dicas que a gente dá aqui para vocês é baseado no edital e nas últimas provas. Então, assim, poxa, hoje eu peguei um pontozinho da última prova e do último edital para falar para vocês aqui de uma maneira mais desdobrada, né? É a famosa dica aqui do Monster Concursos, beleza? Pô, se você puder dar uma força pra gente, segue a gente aí nos nossos canais, nas nossas mídias sociais, né? Toca o sininho aí, clica no sininho aí para você ficar avisado, dá aquela força pra gente e é isso aí, viu, gente? Bom, para falar sobre o concurso da PM Bahia, falando um pouco sério, bicho, eu tive na Bahia tem pouco tempo, cara, nossa, velho, não tem um mês que eu tive na Bahia, né? Inclusive, eu acho que eu estava num dos lugares mais caros da Bahia, que é Trancoso, mas eu não sou rico não, tá, gente? Eu farofei demais na praia, viu? Vocês não têm noção não, viu? Tanto que eu farofei na praia, né? Não dava para sentar naquelas barracas de R$1.500, R$2.000 o consumo por mesa, não. Então, eu levava a sombrinha, cadeira, sentava na frente, churrasquinho, tropeiro, cooler, e ó, só alegria, banhando no mar ali, aquele mar delicioso, né, do sul da Bahia, bom demais, viu, gente? Ô lugar bom, se você tá doido, bom demais. E aí o seguinte, e aí agora a gente vai começar, né, essa perspectiva, falando aqui exatamente dessa prova, da última prova que teve, que foi ali no final de 2019, no início de 2020, acho que foi já no início de 2020, eu lembro que eu estava em Gramado, eu gravei aqui a revisão de véspera, eu estava em Gramado, e aí o pessoal do Monstro estava falando, não, caiu isso, foi exatamente assim o que a gente tinha pensado, né? Assim, tinha muita coisa dentro que a gente tinha pensado aí na prova, para a prova de soldado que teve. Então esse ano, firmeza aí, hein, cara? A gente está achando que pode ter, e eu quero ir na Bahia aí, fazer os eventos com a rapaziada, né? Teixeira de Freitas, Eunápolis, Porto Seguro, Jequié, né? Feira de Santana, Lauro de Freitas também. E é isso aí, cara, lá pro lado, né, que faz fronteira lá com os estados, lá com Tocantins, né, e é bom demais da conta, muito massa, né. Então, gente, hoje a gente selecionou, primeiro tem que saber o seguinte, não, antes de falar do tema, deixa eu explicar aqui, a última organizadora do concurso, esse ano, é um ano, aspas, organizadora, essa tinta não tá boa, cara, mas tá bom, vamos com isso, eu só faço aqui as indicações. Organizadora. A última organizadora do concurso foi o IBFC. Né? E a prova do concurso da Bahia, né, para PM, ela teve 80 questões ao todo. Ó, 80 questões, das quais 8 foram de história. Da questão 19 até a questão 26. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então são 8 questões de história. No edital também fala isso. E apesar dos pesos serem variados, é claro que eu quero destacar aqui a importância da minha matéria, porque ponto é ponto, né, velho? Eu não vou estudar história não, porque e tal, eu não preciso, tem que focar nos outros. Tá, talvez você tenha que focar nos outros mesmo, mas você vai abandonar a história? Você vai fazer ponto? Não? História te coloca dentro, te coloca fora. Então, eu ouvi um aluno falando um dia desse, não, Brenão, mas, cara, história, você tem que estudar, eu acho que eu nem vou estudar história para PM Bahia. Eu falei, mano, como é que você não vai estudar história, velho? Tem que estudar também, só. Né? Porque é ponto, saca? A geografia também é ponto.
né? E eu acho massa, porque isso força um entendimento mais amplo. Quer dizer, o edital, quando traz história, PM Paraná aqui em Minas, até 2014, se não me engano, eu posso errar aqui, tá, gente? A prova da PM tinha história. Aí mudou o edital, mudou o esquema todo, e aí deixou de ter história e passou a ter, só, como é curso superior, né, passou a ter matérias mais ligadas ao direito. Tá bom, beleza, tá valendo. Mas o que importa é que aqui a gente tem essa perspectiva, né? E, como diz aí o áudiozinho, aquele áudiozinho, acho que o cara tá da Bahia, né? O torcedor da Bahia, né? O bambu tá gemendo, né? É isso mesmo. E eu tô só de tocaia, tocaiando, como dizia aquele áudio daquele cara torcedor do Bahia. Eu acho aquele áudio massa, eu ouço aquele áudio no Instagram e eu fico dou risada de graça, né? Grande estado que é a Bahia, né, velho? Que lugar agradável, prazível, né? Acho que o fim da minha vida é na Bahia mesmo. Vou lá, você vai me ver na rua do Mucugê vendendo açaí, né, quando eu estiver aposentado, vendendo açaí, ou com uma cafeteria. Vou vender tudo que eu tenho, tentar comprar um ponto comercial por ali e montar uma cafeteria para mim ali, né? Todos os dias do ano com movimento de turismo naquele lugar, né? Impressionante, que lugar incrível. Beleza, então, vamos ao que interessa? Vamos lá. Então, o que eu selecionei aqui para hoje? Nós vamos falar dos movimentos de emancipação do Brasil. É isso. Na última prova veio aí uma questão de conjuração baiana, é claro, né, gente? História da Bahia, é legítimo que caia isso. Nossa, velho, se não caísse conjuração baiana na prova da PM, eu ficaria muito decepcionado. Né? Um movimento incrível, lindo, maravilhoso, um movimento popular, não é? Que pregava assim a igualdade. Quer dizer, você tem aqui em Minas, você tem um movimento de independência também, uma tentativa de independência, mas lá na Bahia você tem um movimento muito mais forte do ponto de vista da participação popular. Então nós vamos falar das revoltas desse período, né? Vamos falar das revoltas desse período, citando esses eventos todos que a gente está vendo aqui. Vamos começar então com esse evento massa, né, muito importante que nós vamos citar aqui, né, vamos colocar aqui esse evento que é um evento que a gente vai chamar de revoltas nativistas e emancipacionistas. Essa é a nossa primeira diferenciação. Eu vou falar aqui o que são as revoltas nativistas, mas eu não vou explicar as revoltas, vou explicar as revoltas emancipacionistas, porque a gente tem só 1 hora, 50 minutos, 1 hora para falar, beleza? Então tá, vamos colocar aqui, ó, revoltas no período colonial. Tá bom, daqui a pouco eu vou ter que apagar o quadro todo aqui, porque eu vou fazer uma nota mais específica, tá? Então tem as revoltas, os movimentos. Ixi, já secou o demônio do trem, velho, olha pra você ver. Tinta ruim. Tá bom. Eu tenho os movimentos nativistas, revoltas nativistas, e eu tenho as emancipacionistas, já coloco ali. Mas o que são as revoltas nativistas? As revoltas nativistas são revoltas que não pretendiam a independência. Independência. Ou seja, são revoltas que eram chamadas de revoltas coloniais mesmo, contra aspectos pontuais do pacto colonial. Vamos colocar isso aqui. Contra aspectos pontuais do pacto colonial. Ou seja, contra uma taxa, contra um monopólio, contra algum benefício concedido naquele momento, né? Foram revoltas localizadas. E no caso de algumas revoltas em Minas, a gente chama de revoltas tax rebellions.
revoltas tax rebellions. O que é uma revolta tax rebellion? Tax rebellion é uma rebelião contra a taxa, saca? Uma rebelião contra a taxa. Então, assim, essas revoltas que aconteceram em Minas Gerais foram revoltas principalmente contra o excesso ou então a elevada tributação de ouro nas minas. Por isso, vamos citar algumas aqui, ó. Vamos citar algumas aqui, independente do local, tá? Na verdade, a gente tem que entender que essas revoltas, elas aconteceram no Brasil inteiro, cara. A gente poderia ficar aqui tranquilamente umas 7 horas, sem exagero, falando de todas as revoltas nativistas. Só, galera, o que acontece é o seguinte, quando a gente fala dessas revoltas nativistas, aqui, né, basicamente aqui, essas revoltas elas não têm assim exatamente o mesmo tom e as mesmas pegadas umas das outras. Cada uma tem um aspecto particular. Uma vez fazendo uma pesquisa, constatei que cerca de mais ou menos 40, acho que é isso mesmo, 44 revoltas coloniais, revoltas nativistas. Ou seja, são muitas revoltas, né? Muitas revoltas. Não dá para a gente estudar tudo. Então a gente seleciona algumas, as principais, aquelas que caem sempre, né? E aí a gente pode citar, por exemplo, vamos colocar aqui, deixa eu só tampar aqui para não secar meu pincel, depois me dificulta. Então a gente tem a Guerra dos Emboabas, que aconteceu em Minas Gerais, viu? Nós temos a revolta de Vila Rica, também conhecido como revolta de Filipe dos Santos. Também em Minas Gerais, 1721, deixa eu colocar a data aqui da Guerra dos Emboabas, 1708 até 9. A gente tem aqui também, aqui tem uma vírgula. Nossa Senhora, deixa eu só mudar aqui para não ficar desorganizado. Filipe dos Santos, tracinho MG, tracinho 1721. A gente vai ter aqui também, né, a aclamação de Amador Bueno, aclamação de Amador Bueno, foi em São Paulo, 1641. São Paulo, 1641. Podemos citar aqui também a revolta dos irmãos Beckman, dos irmãos Beckman, que foi no Maranhão em 1684, né? Podemos citar também, a Guerra dos Mascates, que foi em Pernambuco, também em 1709. Então aqui a gente tem algumas revoltas que estão relacionadas a esse processo. Todas essas revoltas, a gente, como eu disse, né, elas são contra aspectos pontuais do pacto colonial. Então pode ser que ela tenha, né, se voltado, por exemplo, contra... Vamos falar cada uma aqui rapidão? Vamos dar uma palhinha aqui rapidão, né? Dá pra gente falar. Por exemplo, a Guerra dos Emboabas, ela foi a disputa do controle, disputa pelo controle da exploração na região das Minas. Aqui em Minas, você tinha dois grupos responsáveis
dois grupos que disputavam a exploração do ouro. Você tinha um grupo dos paulistas bandeirantes, que foram eles que inclusive encontraram o ouro aqui na região das Minas, e eles achavam no direito de terem prioridade na exploração do ouro. E você tinha um grupo de uma galera que veio de fora, muitos de Portugal, os emboabas, né? Eles falavam emboaba, é engraçado, né? Que é a história particular, porque qual que é a diferença, assim, como que o outro identificava que ele não era daqui, por exemplo. Então, como é que o bandeirante, o paulista, não identificava que o emboaba era de fora, que aquela pessoa era de fora? Porque o bandeirante, ele anda descalço. Ele conhece a mata, né? E os forasteiros, eles vinham calçados, com botas, né? E isso era um sinal de que ele não era da região, né? E isso despertava uma certa repulsa, porque os próprios bandeirantes acreditavam que eles não tinham o direito de ter prioridade à exploração do ouro. E engraçado que nessa disputa entre bandeirantes e emboabas, quem vence essa disputa são os próprios emboabas. E os bandeirantes são expulsos da região das Minas e vão procurar ouro em outro lugar. Não é assim, estalou o dedo, fugiu e encontrou, não. Os que sobreviveram retornam para São Paulo, né? O trágico final dessa guerra é o chamado Capão da Traição. Então os bandeirantes derrotados voltam para São Paulo, aqueles que sobrevivem, chegam em São Paulo, organizam expedições e encontram ouro na região do Mato Grosso e Goiás, né? Depois isso vai dar origem, por exemplo, a um tipo de movimento no interior da colônia que a gente chama de monções, né? Quando os paulistas sobem o rio Tietê, né, para, inclusive, promover expedições comerciais. Então a Guerra dos Emboabas é isso. A revolta de Vila Rica é uma revolta que eu citei agora, que a gente chamou de Tax Rebellions, né? Revolta contra impostos. Aqui em Minas Gerais havia um rigor muito grande com a cobrança de tributos. Gente, se eu disser para vocês que pagava-se pelo menos 4 impostos aqui. O quinto, que é muito conhecido de todo mundo, né? Inclusive, na época ele era muito adorado, aspas, e muitas pitadas de sarcasmo, né? Tanto é que a galera chamava o quinto de o quinto dos infernos, mas o quinto, né? Que é dar 20% do ouro encontrado para a coroa portuguesa sob a forma de tributo, e isso ocorria via casas de fundição, existiam postos de cobrança de impostos, a pessoa encontrava o ouro, passava ali e derretia o ouro, e aquela quantidade derretida, 20% era tirado, né? O quinto. Também foi proibida nessa época, em 1720, a circulação do ouro em pó na região das Minas. Isso fez, inclusive, gente, com que as pessoas, além de ficarem muito hostis, isso diminuiria muito o contrabando aqui na região, né, na região das Minas, diminuiria muito o contrabando, de tal forma que esse contrabando, acabou se transformando, né, num dos principais veios de escape do ouro sem ele ser tributado. Então, grande parte desse ouro foi para a Europa e não era tributado, e é isso que é importante a gente entender. Aí as pessoas fizeram uma revolta, 3.000 pessoas, Filipe dos Santos foi um dos líderes, e ele inclusive sofreu até mesmo um castigo pedagógico quando a coroa resolveu punir os revoltosos, né? Ele foi morto, esquartejado, né? E da forma como o Tiradentes foi, a questão é que os objetivos do Filipe dos Santos não eram os objetivos nacionalistas, aspas, aí, os objetivos emancipacionistas, separatistas que o Tiradentes tinha, mas o Filipe dos Santos tem, digamos assim, tem o seu lugar ali no panteão daqueles que tentaram algum movimento contra a coroa portuguesa sem pensar num projeto de separação política. Beleza, tranquilo então. Agora, cara, a gente vai falar da aclamação de Amador Bueno. Amador Bueno, né, isso aí aconteceu em São Paulo, né, um grupo de espanhóis
tentou fazer com que Amador Bueno fosse rei de São Paulo, mas não deu certo. É claro que imediatamente as pessoas que ele próprio recusou isso porque sabia que era um grande problema, né? Isso foi meio que um protesto contra o fim da União Ibérica, né? E com a União Ibérica os portugueses penetraram no território brasileiro. A União Ibérica, gente, aconteceu entre 1580 e 1640, né? Quando a coroa de Portugal e Espanha se transformaram em uma única coroa. Isso fez com que o Tratado de Tordesilhas ele desaparecesse por 60 anos. Afinal de contas, Portugal e Espanha eram um país só. E mais que isso, tá? Essa revolta, ela acabou se esgotando sem ter um grande desdobramento violento, né? Aconteceu em São Paulo. A revolta dos irmãos Beckmann também é uma revolta contra aspectos pontuais do Pacto Colonial. Primeiro, uma revolta contra os jesuítas, porque os jesuítas protegiam os índios, e os índios seriam usados pelos colonos como escravos. Os jesuítas protegiam os colonos os jesuítas protegiam os índios contra a escravidão. E depois, a briga dos irmãos Beckmann, dos colonos do Maranhão, era contra uma companhia de comércio que tinha o monopólio do rei. A Companhia de Comércio do Maranhão, que havia prometido escravos e não trouxe, que pagava muito pouco por produtos coloniais e vendia muito caro produtos que vinham da metrópole, tipo o sal, né? Então isso era muito comercializável. Engraçado que os irmãos Beckmann fizeram a revolta e juraram fidelidade ao rei, mas isso não foi, digamos assim, aceitável, porque o rei de Portugal viu como uma rebelião, né, um motim desqualificado, e mesmo jurando fidelidade, aplicou a eles também um castigo pedagógico, né? Ou seja, quando eu falo castigo pedagógico, pessoal, é o exemplo, né, um castigo exemplar. É disso que eu estou falando aqui com vocês. E para fechar essa rodada das revoltas nativistas, eu destaquei a Guerra dos Mascates, viu? A Guerra dos Mascates, ela é uma guerra que envolveu dois grupos elitizados: os comerciantes de Recife e os antigos donos de engenho de Olinda. Bom, essa disputa ela se dava porque, com o crescimento do comércio e a queda no preço e nas exportações do açúcar, a açucarocracia, eu acho que eu posso dizer assim, né? O que é a açucarocracia? A elite açucareira de Olinda acabou tendo muitos prejuízos. E isso fez com que ela, inclusive, tivesse uma arrecadação mais com tributos também, do que propriamente com a própria terra. Afinal de contas, esses grandes produtores de Olinda também eram membros da Câmara Municipal. Naquela época, Recife pertencia a Olinda e a arrecadação tributária de Recife era muito grande. Só que os grandes comerciantes de Recife pretendiam a emancipação de Olinda, ou seja, os comerciantes queriam ficar livres dos impostos pagos aos produtores de açúcar de Olinda. E foi exatamente por isso que começou a Guerra dos Mascates. Mascates é um nome pejorativo para comerciantes. Os olindenses chamavam os recifenses de mascates. E isso fez, inclusive, com que Recife, no final, recebesse o benefício de se separar de Olinda. E isso deixou um legado, uma ruptura muito ruim, né, no relacionamento entre as duas cidades. Na verdade, o açúcar entrou numa crise sem precedentes. Agora, as empresas coloniais externas, ou seja, as ilhas na América Central que pertenciam à Espanha, França, Inglaterra e Holanda, também estavam produzindo açúcar. Então, o açúcar do Brasil nunca mais foi o mesmo. E é verdade que o açúcar do Brasil teve altos e baixos mesmo depois disso, mas é porque o açúcar do Brasil estava voltado ao sabor das oscilações internacionais. Então, quando uma nação dessas, que eu citei aqui, estava em guerra, automaticamente a demanda pelo açúcar brasileiro era maior. Quando a América Espanhola entra em guerra, em processo de independência, automaticamente
menos açúcar será produzido. Quando o Haiti, que é a colônia francesa, entra em guerra também, menos açúcar é produzido, e isso faz com que o açúcar do Brasil suba um pouquinho, né? Mas depois, com a normalidade do mercado internacional, o açúcar volta a cair de preço, né? E é isso. Bom, eu vou tomar um cafezinho aqui, na hora que eu voltar, se voltar esse quadro vai estar apagado, tá? E eu vou falar dos movimentos emancipacionistas, beleza? Aqui do Brasil. Valeu? Já já volto, fique conosco. Beleza, rapaziada? Voltamos então. Bora continuar a nossa aulinha aqui de história aqui no Monstro e Concursos, falando então ainda das revoltas coloniais, das revoltas no período colonial. Então, nessa primeira parte da nossa aula, a gente falou sobre as revoltas nativistas. E aí agora, cara, a gente vai falar sobre as revoltas emancipacionistas. Vamos colocar o título aqui, seguindo na sequência. Movimentos emancipacionistas. Beleza? Deixa eu apagar aqui, cara, porque eu vou fazer assim, ó. Aliás, deixa eu apagar tudo, você já sabe aí, né? Vamos colocar assim, ó. Movimentos emancipacionistas. Vamos colocar aqui. Inconfidência Mineira. (1789) em Minas Gerais. Vamos colocar do lado de cá. Conjuração Baiana, 1798, Bahia, né? Bom, para a gente começar a falar da Inconfidência Mineira, né? Eu, inclusive, fui aluno. Aliás, eu não falei aqui, né, cara? Eu sou formado em História pela UFMG e sou mestre em História pela Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro. Então, eu fui aluno de talvez o maior especialista, né? Dois dos maiores especialistas em Inconfidência Mineira do Brasil, que é o Luiz Carlos Vilauta, e o professor Luiz Carlos Vilauta e o professor
João Pinto Furtado, ambos da UFMG. Visto isso, então, podemos começar a dizer aqui algumas maneiras interessantes da gente comparar esses dois movimentos, porque muitas vezes, quando isso vem em exame externo, pode ser concurso mesmo, muitas vezes há um pedido de comparação entre esses dois movimentos, tanto a conjuração baiana quanto a conjuração mineira, nesse sentido. Pode ser confidência, pode ser conjuração, tá legal? Isso, então a gente segue essa linha de raciocínio aqui, beleza? Gente, então tá. Para começar, vamos falar aqui da liderança de um dos principais líderes da Inconfidência Mineira. Líderes. 2 pontos. Bom, apesar de a maioria das pessoas conhecer o Tiradentes como grande líder, ele não foi exatamente esse grande líder intelectual, tá? Havia outros membros da Inconfidência que eram mais ricos e mais intelectualizados. É claro que havia também grande parte dessas pessoas que foram para a Europa, estudaram na Europa e tiveram contato com um novo conjunto de ideias que estava circulando na Europa a partir do século XVIII. Esse conjunto de ideias é o iluminismo, beleza? Então, entre esses líderes aqui, podemos destacar o Cláudio Manuel da Costa, Nossa Senhora, meu Deus do céu, mania de meter o dedão no quadro, embaça tudo. Deixa eu repetir aqui, ó. Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Ignácio de Alvarenga Peixoto, e o próprio Joaquim José da Silva Xavier, vulgo Tiradentes. Beleza. Então, aqui eu citei algumas lideranças. Acho que vale a pena, deixa eu pelo menos sublinhar aqui, porque você que está vendo aí, o cara tá muito ruim esse pincelzinho vermelho aqui, velho, mas tá bom. Vai dar para você destacar aí, vai dar para destacar. Os líderes estão aí. Vale a gente destacar também aquilo que eu havia dito antes, né? O combustível ideológico desse movimento. Deixa eu colocar aqui, ó. Combustível ideológico, 2 pontos. É o iluminismo, beleza? Então esse é o grande combustível ideológico que a gente está vendo aí. Outro fator importante que nós gostaríamos de dizer nesse momento é o fato, inclusive, de estar aqui acontecendo um momento, o contexto histórico é a decadência. A gente fala isso, né? A decadência naquele momento do ciclo de exploração do ouro, porque às vezes Portugal imaginava que o problema no Brasil não era exatamente, né, essa configuração central que a gente está vendo aqui, por exemplo, como a sonegação fiscal. É claro que ela existia, né, mas o buraco, o tamanho desse problema era mais embaixo. Na verdade, não era só a arrecadação que diminuía, mas também a produção aurífera que diminuía. Então, o contexto aqui, ó, é a crise da mineração no final do século XVIII. Tá. Bom,
Além disso, também a própria coroa portuguesa começou a promover um movimento de arroxo colonial. O que é isso? O que é esse movimento de arroxo colonial? De aperto colonial, de aperto fiscal, né? Como ela imaginava que estava ocorrendo um contrabando muito forte, quando na verdade a gente acabou de ver que é uma crise da mineração, ou seja, a gente não descarta haver contrabando, mas a gente acha que, aliás, os historiadores acham que a crise da mineração é um ciclo mais forte do que a sonegação fiscal. Então, nesse momento, né, o que a gente está vendo? A gente está vendo um arroxo fiscal muito grande, promovido por parte de Portugal, um aperto fiscal. Arroxo fiscal com a intensificação da fiscalização e da cobrança de tributos. E a cobrança de tributos. Então, cara, eu tenho esse contexto rápido aqui para dizer para você. Deixa eu só destacar, mais uma vez, eu tenho aqui o combustível ideológico. Tenho aqui o contexto. Acho que dá para dar uma sublinhada ali o mínimo possível, só para não ficar muito embolado de cores, né? Tá. Então, beleza. Bom, do ponto de vista da composição social, vamos colocar aqui, ó. A composição social. A composição social da Inconfidência Mineira foi uma composição social mais elitizada, foi um movimento mais elitizado. Participaram altas camadas do controle burocrático das minas, como também grandes mineradores. Vou colocar aqui, ó, predominância de grupos elitizados, como grandes mineradores, e burocratas. Acho que aqui a gente compôs uma ficha interessante sobre esse processo, afinal de contas, a gente está vendo aqui, né, que houve um crescimento muito grande nesse cenário quando a gente considera a atuação da Inconfidência Mineira, né, inclusive no intuito de promover um projeto de separação do Brasil. Visto isso, vamos falar dos acontecimentos, né? Eu acho que é importante a gente compreender isso, já que nós estamos aqui definindo, né, de certa forma, como foi o contexto todo desse processo. Gente, o Visconde de Barbacena, na verdade os inconfidentes se reuniram para questionar a cobrança de impostos. Todos os inconfidentes reunidos, eu citei aqui apenas alguns líderes deviam cerca de 538 arrobas em impostos atrasados. Cara, 538 arrobas, eu sempre faço essa conta em sala de aula, cara, dá mais de 7 toneladas, é muito imposto, mas isso não é de um ano para o outro, são vários anos acumulados. Então chega um momento que a coroa portuguesa decide cobrar a derrama. A derrama é um imposto dos tributos, dos quintos atrasados que existia na região das Minas naquele momento. Então, naquele cenário todo, a coroa resolve decretar a derrama, e o que ocorre é que esses grupos, né, ligados aí à elite mineradora, indignados com o peso tributário,
reúnem e propõem um processo de ruptura. Nesse projeto haveria uma ideia de república, cuja capital seria São João del Rei, né? Inclusive, nessa proposta dos Inconfidentes, haveria uma universidade, uma escola de armas, né? E São João del Rei era o centro logístico operacional, quer dizer, Ouro Preto, que é o local onde aconteceu o movimento, né? Vila Rica na época, não tinha talvez a logística necessária de ser a capital, porque lá não era um centro produtor de alimentos, né? Era um centro aurífero. Com algum comércio, é verdade, mas aqui em Minas Gerais, gente, para quem conhece a região, Ouro Preto fica num lugar com relevo extremamente acidentado, né? Qualquer cultura em larga escala de produção agrícola, ela tem que ser muito tecnologicamente sofisticada, porque é impossível, em alguns lugares, praticar isso. Afinal de contas, o solo também é um solo muito férreo, um solo muito rochoso aqui na região das Minas Gerais. Por isso, São João del Rei era mais viável se nós formos comparar com, claro, a execução e a proporção e a promoção dessa república aqui. Por isso que a capital era interessante sem São João del Rei. Agora, se você está acompanhando o meu raciocínio, né, sabe que essa situação ela não ia ficar assim incólume, né? Porque entre as pessoas inconfidentes não eram todos que estavam pactuados por um possível movimento. O projeto era que a derrama, quando fosse decretada, os inconfidentes sairiam para a rua e chamariam o povo. O elo entre a elite que comanda esse movimento e o povo, o elo seria o próprio Tiradentes, né, segundo os historiadores. E o que ocorre é que dentro do movimento havia pessoas não comprometidas, inclusive de olho muito mais nas vantagens pessoais do que propriamente no movimento de independência, né? Num suposto movimento de independência. É o caso, por exemplo, de um cara chamado Desfecho, Joaquim Silvério dos Reis. Qual foi a atitude dele? Há um tempo atrás, o termo delação premiada estava muito em evidência. Mas o que o Joaquim Silvério dos Reis fez foi exatamente isso, uma delação premiada, ou seja, ele entregou o movimento, ele denunciou o movimento em troca do perdão das suas dívidas, né? E aí, com o movimento deflagrado, destituído, o próprio Joaquim Silvério dos Reis, ele declara, inclusive, que a pretensão dele era, claro, ter a vantagem pessoal, mas sair ileso desse processo. E, de fato, ele conseguiu, pelo menos do ponto de vista da coroa. Os inconfidentes foram presos, né? Dos 11 inconfidentes presos, dos inconfidentes presos, 11 foram condenados à morte, mas como eles faziam parte de uma elite muito forte, né, e com moral política, essa elite conseguiu converter toda aquela situação, né, de prejuízo na condenação, né, em degredo perpétuo, ou seja, eles foram condenados a viver o resto da vida fora do Brasil, foram morar na África, em Moçambique, Angola e Guiné-Bissau, né? E apenas um manteve-se a pena de morte, que é o Tiradentes. Na verdade, alguém tinha que morrer, né? Para servir de exemplo mesmo, para as pessoas não cometerem o mesmo erro novamente. E o Tiradentes foi morto, enforcado, esquartejado, partes do seu corpo foram espalhadas para a região das Minas, de tal forma que aquilo pudesse ter um olhar pedagógico, ou seja, as pessoas pudessem olhar e falar assim: epa, esse movimento não é, essa atitude não é a atitude que eu devo tomar, né? A grande diferença para a Conjuração Baiana é que, por ser um movimento elitizado, não propunha
à escravidão. E mais que isso, tinha na independência dos Estados Unidos, a sua grande inspiração de movimento. Agora, aqui na Conjuração Baiana, a gente vai ver que tem alguns pontos que divergem. Por exemplo, quais são os líderes, né, desse movimento? Luiz Gonzaga, Manuel Faustino, Lucas Dantas e João de Deus, né? Todos eles eram negros. E esse movimento, a Conjuração Baiana, ela tem outros nomes. Por exemplo, é chamada de Conjuração Revolta dos Alfaiates, né? Inconfidência Baiana. Então, assim, basicamente porque havia um grupo mais popular, né? Então a gente aqui já estabelece uma diferença entre a Conjuração Baiana e, né, a Inconfidência Mineira. Aqui, a Inconfidência Mineira é um movimento elitizado. A Conjuração Baiana é um movimento mais popular. Bom, vamos falar do combustível ideológico. Eu acho que isso aí está bem claro. Combustível ideológico, assim também como na Inconfidência Mineira, o combustível ideológico era o iluminismo, né? O combustível ideológico era o iluminismo. Deixa eu circular isso aqui, inclusive. Tá fraquinho, né, velho? Nossa Senhora. Tá bem fraquinho. O combustível ideológico é o iluminismo, beleza? Agora, quando eu falo iluminismo ali, né, é claro que a influência também é importante. Eu falei que aqui a independência dos Estados Unidos é a influência. Na Conjuração Baiana, a independência dos Estados Unidos é a influência? É. Mas a Revolução Francesa e a independência do Haiti também é. Viu? Qual é o contexto? Né? Aqui, como na Conjuração Mineira, qual é o contexto da Conjuração Baiana? Então eu tenho a transferência da capital para o Rio de Janeiro, quer dizer, de Salvador para o Rio de Janeiro, né? Vou falar isso aqui, mas não teria outra razão para eles ficarem descontentes se não fosse essa, né? A capital sai de Salvador, vai para o Rio de Janeiro, né? Preconceito baseado na cor, e carestia, uma crise econômica misturado com fome, né? O comércio em Salvador era um comércio mais elitizado, isso não dava brecha para que outros grupos inferiores entrassem nessa rotatividade, entrassem nesse círculo. Então, o protesto é nesse sentido aí. A composição social, ela é bem díspare, bem diferente em relação à composição social da Inconfidência Mineira. Composição social. Participaram aqui alfaiates, professores, advogados, homens livres, negros livres, e ex-escravos. Já dá para entender que o mote, né, que o esqueleto desse movimento, ele é diferente, né? Alfaiates, professores, advogados, negros livres e ex-escravos. Então faz parte desse processo que nós estamos falando aqui, né, em termos de composição social. Agora, esse movimento, por ser um movimento, né, mais popular,
ele chegou a ser deflagrado, né? O desfecho, inclusive, está relacionado a isso. O desfecho, o movimento chegou a ser deflagrado, afinal de contas, né, naquele momento ali que a gente está vendo, cartazes foram distribuídos em Salvador, pregados em Salvador, e aí rapidamente chegou-se aos autores dos cartazes que dizia palavras de ordem: viva o povo baianense, viva a República Baianense, viva o povo democrático da Bahia. Kenneth Maxwell, um grande historiador, escreve isso, de tal forma que os líderes receberam um castigo pedagógico também. Castigo pedagógico, com morte, enforcamento, né, esquartejamento e por aí vai. A grande questão aqui é que o projeto político da Conjuração Baiana era uma república, né, influenciada, como eu disse, na Revolução Francesa, na independência do Haiti, e sim propunham o fim da escravidão. Beleza? É isso. Peço a você para dar um like na página do Monster Concursos, tá legal? Peço você também que possa, inclusive, dar uma moral pra gente. Aí, se você não tiver nada para fazer, quiser ser caridoso, o meu arroba no Instagram é @prof_Brenão, né? E é isso, cara. Te desejo todo sucesso na prova. Concurso é uma coisa que você começa a estudar de longe, para quando chegar perto você estar preparado. Viu? Fiquem com Deus e é isso aí. Gente, bons concursos. Tudo nosso, nada deles. Valeu.